Mais meninas do que meninos. A paz de Jesus. Bem, meu nome é Fábio, faço parte do grupo de oração Sagrada Família, que reúne aqui também na São Francisco toda sexta-feira à noite. E já fui do Rádio Luz durante muitos anos, desde a sua fundação. Só tem pouco tempo que eu mudei de grupo de oração, mas também para que a minha família pudesse estar participando comigo, pois sou casado e tenho 3 filhos. Irmãos, nessa noite eu gostaria de partilhar uma palavra com vocês que é bem conhecida de nós, da Renovação Carismática. A gente, acho que foi uma das primeiras palavras quando eu comecei a caminhar na Renovação Carismática em 1995, há exatamente 19 anos. Há 19 anos atrás, quando eu cheguei em Teixeira, aliás, a minha primeira experiência com a renovação foi em março, exatamente está fazendo 19 anos esse mês, em março de 95. Eu saí de um carnaval em Porto Seguro, pulando todos os trios elétricos, me acabando. Quando terminou o carnaval, eu vim para Itamaraju. E na semana seguinte, o padre Zé Carlos, que foi um padre que já passou por aqui também, ele fez um encontro chamado Reviver em Cristo, com uma comunidade de vida e aliança lá do Espírito Santo. E foi o meu primeiro contato com a renovação carismática. Aí eu ia voltar para Porto Seguro, para a graça de Deus eu não voltei mais a Porto Seguro depois daquele encontro. Vim embora para Teixeira e aqui conheci o grupo Musfec e o grupo de oração, e aí são 19 anos, graças a Deus, nessa caminhada. E ontem, inclusive, eu conversando com a minha esposa, e eu falando assim que nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Todos nós temos um motivo para agradecer a Deus. E nós temos assim, diante de algumas situações que a gente tem acompanhado, de algumas situações, problemas familiares, de separação e tantas outras coisas, por incompatibilidade, por um viver uma experiência e outro não querer. Eu falo, nós temos sempre que agradecer a Deus, porque Deus nos guiou para o mesmo caminho, com a mesma direção, com o mesmo rumo, com a mesma finalidade, né? Sim. Somos diferentes, mas Deus nos colocou em nossos corações um mesmo querer, uma vontade de viver as coisas segundo o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus para nós jovens, para essa juventude, para essa geração, para o ser humano em si, né? Qual é o projeto de Deus para a minha, para a sua vida? E dentro disso, claro, Deus tem muitos planos para nós, em todas as áreas da nossa vida, né? Em tudo que nós fazemos, nós precisamos colocar na presença de Deus. Nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus com relação ao nosso presente, com relação ao nosso futuro, com relação à nossa profissão, nosso trabalho, aquilo que nós queremos fazer, com relação à faculdade que nós vamos fazer, com relação ao nosso namoro, nosso casamento, se nós vamos casar, se nós vamos servir, seguir uma vida religiosa. Tudo a gente precisa colocar nas mãos de Deus. E Deus fala, e Deus fala. E Deus dá orientação, e Deus dá discernimento, e Deus indica o caminho. A gente precisa estar com o coração e a mente abertos para ouvir ao Senhor. E quando eu conheci a renovação carismática, eu logo ainda no Musfec, era um grupo de jovens, mas que tinha características de grupo de oração, né? Porque a gente orava em línguas, fazia tudo que faz um grupo de oração, fazia lá no grupo de jovens. E a gente acompanhava também o grupo Emanuel da São Pedro naquela época, em 95. E essa palavra está em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Ela foi uma palavra que ajudou a nortear a minha vida, né? A minha vida sexual, né? Quando eu tinha 20 anos, né? Não faz as contas não. Eu
tinha 20 anos na época, eu vim para 19 anos, ia fazer 20. E essa palavra então veio assim ajudar, né, a discernir aquilo que eu ia viver na minha vida. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12. Acompanha comigo aí, diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus os destruirá, tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que os que se ajuntam com uma prostituta se tornam um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, o qual recebeste de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Quando Léo falava de Jesus crucificado, por quê? Eu falei: obrigado, Jesus. Essa é a palavra. Porque fostes comprado por um grande preço. Jesus foi crucificado. E qual é o preço que nós fomos comprados? O preço foi o sangue de Jesus na cruz. E se nós somos comprados pelo preço do sangue de Jesus na cruz, nós não podemos dispor dos nossos corpos como fala a palavra. O corpo não é para o pecado, mas para o Senhor. Quando a palavra diz fugir da fornicação, e o que é a fornicação? A fornicação é o sexo fora do casamento. Fugir da fornicação, porque todo pecado que a gente comete é fora do corpo, mas aquele que fornica, ele peca contra o seu próprio corpo. O corpo é para o Senhor. E aí, amados, como eu comecei a falar com vocês da minha vida, né? Quando eu cheguei para Teixeira e conheci o Senhor e conheci a renovação carismática, e graças a Deus, outro dia, uma pessoa falou para mim, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Uma pessoa virou para mim e falou assim, virou para mim não. Na verdade, eu conversando com uma menina, aí ela não tinha uma experiência na igreja, mas namorou com um rapaz que tinha uma certa experiência na igreja. E aí, quando ele fez a proposta de ter relação com ela, e ela aceitou, ele falou assim, mas a igreja é contra. Ele falou, não, isso é coisa só dos carismáticos. A igreja não fala disso. É só a renovação carismática, né? Só os carismáticos. Fiquei triste pela desinformação dele, porque na verdade isso não é coisa de carismático. Isso é coisa da igreja. É palavra de Deus, né? Mas fiquei feliz também porque eu reconheci assim, graças a Deus. Se nós não ouvimos falar no altar, se os padres não têm coragem, a renovação tem, de abrir o verbo e de dizer o que é certo e o que é errado. Você e eu, como diz aqui a palavra, tudo me é permitido. Deus, quando nos criou, Ele nos dotou de liberdade, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então a palavra ela começa dizendo, é permitido você fazer sexo? Mas a palavra retifica, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. E é essa força, irmãos, que nós precisamos ter. E é esse primeiro amor que nós precisamos voltar. Porque eu imagino, se para mim, né, há 18 anos atrás, foi difícil viver castidade, viver o namoro santo, eu imagino hoje
né, 18 anos depois, com toda a informação que esse mundo tem trazido para nós, se você abre hoje um site na internet, qualquer site que seja, né, menos os cristãos, graças a Deus, mas um site de notícia, de informação, vai aparecer em uma telinha ali alguma coisa de sexualidade, de não sei o que, de não sei o que. E se você der brecha e der um clique, uma janela se abre para te levar ao pecado. As propagandas, os comerciais, tudo hoje gira em torno da sexualidade. Por que é ruim? Não, porque sexo é bom. Deus dotou a sexualidade, ou Deus dotou o sexo de prazer, né? Deus quis que o homem usufruísse desse prazer, gozasse desse prazer sexual. Por isso, Deus criou o sexo de maneira tão perfeita. Mas só que isso foi distorcido pela serpente, né? Foi distorcido pelo mal. E o homem foi levando isso a consequências cada vez mais graves. E usando dessa liberdade que Deus deu de uma forma libertinosa, que tem levado o homem cada vez mais à queda, ao pecado, à destruição, à morte. E aí nós que somos cristãos, que ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos imbuir em nosso coração, colocar em nosso coração aquilo que é a verdade de Deus, aquilo que é a verdade que Deus fez para mim e para você. Nós não podemos nos deixar levar pela mentalidade deste mundo, que tenta distorcer as coisas e ver as coisas de uma maneira natural e achar, não, mas isso era coisa lá do século passado, isso era coisa do tempo dos meus pais, hoje o mundo é outro, hoje o mundo é moderno, hoje as coisas são modernas. A palavra de Deus, irmãos, não passa. Existe um princípio eterno na palavra de Deus. E o que é um princípio eterno? Não passa. Vai para a eternidade. Aquilo que Deus determinou como lei, como princípio eterno, ele é imutável. Não muda jamais. Pode o Papa dizer que agora está liberado, não vai estar liberado. Porque é princípio eterno. Foi Deus que determinou assim desde o princípio. E por mais que a humanidade queira distorcer as coisas e fazer as coisas de uma maneira diferente, nós não podemos nos deixar levar por esta mentalidade do mundo de hoje. Nós precisamos estar em coerência com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer para nós. Se nós pegarmos a palavra do Senhor em Gálatas, se nós olharmos aqui em Gálatas 5, para frente um pouquinho. Olha o que vai dizer Gálatas 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha o que já dizia São Paulo aos Coríntios. Não abuseis, porém, da liberdade com pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Mas, vamos lá para frente. Versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Será que Deus mudou o que ele determinou nessa palavra? Não mudou. Nós é que temos mudado o conceito das coisas. O reino
reino de Deus é para os puros, é para aqueles que desejam a pureza de coração, de alma e de corpo. Deus nos chamou para a pureza. Nós sabemos, irmãos, que não é fácil. A luta, eu digo que um jovem viver castidade hoje é uma batalha, é uma guerra. É uma guerra, mas é uma guerra possível, né? É uma guerra possível. As pessoas não acreditavam quando eu dizia que namorei com a minha esposa 5 anos. Quando nós namoramos, nós nos conhecemos em 95 e nos casamos no ano 2000. Foram 5 anos de namoro, 4 de namoro e 1 ano de noivado. E graças a Deus, nós conseguimos viver castidade durante 5 anos. E assim, eu digo que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque Deus nos preservou de muitas coisas, né? Além de vivermos castidade no nosso namoro, eu me casei virgem e ela também, né? Eu não tinha tido nenhuma mulher antes dela e nem ela também teve nenhum homem antes de mim. E nós nos casamos no ano 2000, 5 anos depois, graças a Deus. E foi a coisa, o momento mais mágico da minha vida, mais lindo, porque a gente sabia o ideal de vida que nós tínhamos, o propósito que nós tínhamos, de servir a Deus com os nossos corpos, de dar testemunho daquilo que Deus tinha desejado para nós. E isso só foi para nós motivo de graça, porque a cada dia o Senhor tem nos abençoado. A gente sabe os passos que a gente dá a cada dia, né? Agora a gente tem visto, acompanhado tanto sofrimento por parte de tantos jovens que têm se entregado, que não têm resistido ao pecado, e as consequências têm sido desastrosas: sofrimentos, feridas no corpo e na alma, abortos, né? Gravidez indesejadas, filhos órfãos de pais vivos, órfãos de mães vivas, sendo criados por avós, por tias, entregues aos orfanatos. Será que é isso que Deus quer para nós, para a nossa humanidade? Será que foi esse o projeto de Deus? Não foi. Deus, quando nos pensou, quando nos sonhou, Ele nos sonhou em família. Eu falava no rebanhão de carnaval, né? Desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus nos desejou ser família, constituir família. E a palavra, e o catecismo da Igreja Católica, ele diz que família é a união de um homem e de uma mulher após o casamento com os seus filhos. Constitui uma família. Isso diz o catecismo da Igreja Católica. Embora o mundo hoje esteja desvirtuando aquilo que é família, né? A gente vê na televisão, nas novelas, um homem que namora com um homem e fica lá dizendo: a nossa família era linda, nossa família. Isso não é família. Isso não é família. Família é a união de um homem e de uma mulher junto com seus filhos, casados no matrimônio do Senhor. Isso sim constitui uma família. Isso é o que Deus desejou, isso é o que Deus sonhou para nós, isso é o que Deus quer para nós. E eu posso dizer para vocês, amados, não tem nada melhor neste mundo. Não tem outro caminho a não ser esse. Qualquer outro caminho que nós sigamos, qualquer outra verdade que nós nos deixemos levar e que nós vamos atrás, nós vamos dar com os burros na água, como diz o ditado. Nós vamos sofrer. Nós vamos padecer. Nós podemos até viver momentos de prazer, mas as consequências serão desastrosas. As consequências serão desastrosas, porque foge da natureza de Deus, foge do propósito de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um ideal de vida para mim e para você. Deus tem um ideal de vida e um amor por tudo, por cada ser humano. Só que, como disse a palavra de Deus, Deus nos dá liberdade. Como São Paulo falou para nós: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí ele volta e retifica: mas
Não abuseis dessa liberdade. Não abuseis dessa liberdade. A palavra de Deus no livro do Eclesiástico diz que diante de nós Deus põe a vida e a morte, o bem e o mal. Mas as escolhas somos nós que fazemos. Ninguém pode escolher por você, ninguém pode escolher por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem mesmo Deus pode determinar o caminho que você vai seguir. Ele só pode abrir na sua frente um leque e indicar os caminhos. Agora, as escolhas somos nós que fazemos. O que eu tenho entristecido muitas vezes é porque eu tenho visto que os jovens não têm feito boas escolhas. Infelizmente, nós vivemos uma juventude, me desculpe a palavra, mais enlouquecida, que não sabe tomar as decisões certas na sua vida, que não sabe dar o tapa